Então, antes de mais nada, né, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui nesse projeto, né, maluco que eu tô fazendo. Então, vocês estarem aqui dá um calor no meu coração. Bem, então, né, no nossa, na nossa sequência de lives, né, o nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre a ciência que tem dentro dos games, né? Então, no mês de maio agora, a gente está explorando, né, Assassin's Creed Origins, né? E nós já falamos um pouquinho sobre memória e genética, né, no encontro passado. Então, a gente viu que a premissa, né, da franquia, né, de Assassin's Creed, que é acessar memórias dos nossos ancestrais através do material genético, não rola, né? Mas tá tudo bem, é jogo e tá tudo bem, né? Se não pudesse extrapolar a realidade, né? Se a gente não puder viajar um pouquinho na maionese, aí vira a realidade e fica chato, né? Então, mas não é possível, né, a gente acessar as memórias dos nossos ancestrais. Mas para o encontro de hoje, né, para a nossa live de hoje, para os nossos 30 minutos sagrados do dia de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre biologia de desertos, né? Então, o Assassin's Creed Origins é um jogo que se passa, né, no final do Egito Antigo, né, no ano 49 a.C., né? Então é o final, o que é considerado o final do Egito Antigo. Então, esse Egito que a gente vê hoje, né, não é aquele Egito antigão da construção das pirâmides e tudo mais, né? Mas aqui já tem as pirâmides, a gente já tem uma civilização bem estabelecida, né, na margem do Nilo, mas o deserto ainda é, né, um grande desafio. Que susto, meu Deus do céu, gente, eu tentei baixar o som das falas dos personagens e como eu quero explorar o deserto com vocês, eu tenho que jogar no modo não exploratório, tenho que jogar no modo real. Cara, deu um berro aqui que eu assustei. Sou o The Real, o Zé chamou e você brotou. Ah, que legal, muito bom, os amigos do Zé, o Marcos e a Raquel. Pois é, Rô, eu também tomei um susto, o cara passou gritando aí, eu tomei um sustinho. Mas enfim, é o risco que a gente vai correr de estar jogando, né, de estar jogando no mundo aberto, né? Então, acontece, gente. Eu tomei um susto aqui, vocês devem ter tomado também. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre biologia do deserto atrás de ti, imbécil. Isso mesmo, foi essa pegada? Eu tomei um susto porque eu achei que eu tinha conseguido baixar as vozes, mas não consegui tão bem, tá? Obrigada, Ubisoft, por esse susto, por começar assim animando a gente. Bem, então, né, pra gente entender um pouquinho aqui, apesar de ser final do Egito Antigo, o deserto ainda é um grande desafio, né, para os moradores dessa região. E aí a gente vai ver um pouquinho certos e errados da Ubisoft, né, que ela escolheu para montar esse deserto. Meu, Assassin's Creed Origins é tipo, eu sou apaixonada, apaixonada, assim, tipo, é meu top 5 Assassin's Creed. Eu amo esse jogo de paixão, assim. Então, seja bem-vindo e bem-vinda, Marcos e Raquel, aqui pra curtir com a gente. Então, já dando um spoiler pra vocês, pessoal, a Ubisoft mandou muito, muito bem aqui quando ela foi representar o Egito Antigo, né, o final do Egito Antigo, no que diz respeito, né, à caracterização do deserto, tá? Então aqui, já dando um spoiler para vocês, tá tudo relativamente bem aqui no que diz respeito à ecologia do deserto, tá? Então, as coisas que eu vou apontar para vocês são mais curiosidades, assim, tipo, nossa, nunca estive no deserto, então nunca ouvi falar disso. Então, são coisas bem simples. Então, não tem nada que destroçar aqui o trabalho da Ubisoft. Historicamente falando, né, tipo assim, a questão de tempo, de personagens e tudo mais, tem erros aí, tá? Eu não sou historiador, eu não sou arqueólogo, tá? Arqueóloga, então as pontuações que eu vou fazer para vocês é baseada em biologia, ecologia, tá? Então, sim, eu limpei o mapa. Gente, eu não, assim, tipo, eu fiz mapa antes de terminar a história, porque eu amei esse jogo, assim, é um jogo que eu volto com certa frequência. E assim, no online, né, você tem os desafios, né, dos deuses, né? Então, esse jogo ele mescla um pouco, tipo, a história com um pouco da mitologia, né, do Egito Antigo. Eu não sei onde é que tá às vezes tem o desafio do Anubis, às vezes tem o desafio da Sekhmet.
Ah, mas eu não sei onde eles estão agora, eu espero que eles não apareçam. Bem, então, pessoal, para a gente começar a falar, né, sobre biologia do deserto, a gente começa, então, falando o que que é um deserto, né? Então, tipo assim, se eu perguntar para vocês o que que é um deserto, o que que vocês acham que é um deserto? O que que vocês acham? E pode mandar aí no chat. O intuito dessas lives aqui não é só eu ficar falando, eu quero ouvir vocês também, né? Tipo, eu quero que vocês comentem aí no chat, assim, quero que vocês me digam o que que vocês acham que é um deserto. Tipo assim, quando apareceu lá na live. Parece que eu tô na escola, que saudade. Esse é o intuito mesmo, assim, tipo, é conversar um pouquinho sobre algumas atrocidades ou não que a gente tem no jogo, né? E esse bate-papo, né? Então, o que que vocês acham? Ah, o Zé colocou pouca vegetação, uma diversidade de bioma. Perfeito. Então, tem pouca vegetação, pode ser uma característica de deserto. Que mais vocês considerariam quando vocês pensam em deserto? O que que vocês pensam que caracteriza um deserto? Acho que é um lugar que eu atravessei e ninguém me viu passar. Pode ser, sim, um lugar onde você, assim, tipo um lugar imenso, né? Onde você passa até despercebido, despercebida, né? Bem, então, quando a gente fala em desertos, pessoal, a gente está falando em um lugar que tem pouca água, tá? Então é um lugar, eu estou com medo de entrar aqui e ser assaltado por bandidos, mas enfim, vamos lá, né? A gente já tomou um susto, não vai entrar, Camelo? Ah, bom. É um lugar que tem pouca água, né? Pouca água disponível. Eu falei que eu ia ser assaltada, vamos correr daqui, vamos. Ai, meu Deus do céu, isso aqui tá parecendo. Oh, camelo! Enfim, né? É um lugar que tem pouca água, pouca disponibilidade de água. E por causa disso, né? Quando a gente fala em desertos, a gente tem o hábito de pensar somente em areia e montanhas, né? Coisas assim, seca e calor. Mas na verdade, quando a gente fala em desertos, a gente pode pensar em coisas muito mais amplas, né? Então, conceituando aqui para vocês, a gente está no deserto do Saara, né? Então, aqui mostrando o mapa para vocês. Então, aquela famosa música, atravessando o deserto do Saara. A gente está no deserto do Saara, tá? Que está localizado na parte norte da África, tá? Então, ele pega o Egito, ele pega Marrocos, né? Pega toda aquela parte norte da África. Tá? Banhado aqui pelo mar Mediterrâneo, né? A gente tem aqui o maravilhoso Rio Nilo, né? Que corta, né? Entra no Egito, né? Maravilhoso. Eu faço essas coisinhas de vez em quando. Assim, eu destruo a minha moral, mas tá tudo bem, né? Quem não conhece o deserto do Saara vai lembrar da musiquinha. Enfim, né? Estamos no deserto do Saara, né? Atravessando o deserto do Saara. O sol está muito quente, queimando a cara do Bayek aqui, né? Então, a gente está no deserto do Saara. O deserto do Saara é o terceiro maior deserto do planeta, tá? Ele só perde para outros dois desertos. O deserto Antártico e o deserto Ártico. Aí você fala assim, eu sou mentirosa. Ai, meu Deus do céu, estão querendo me roubar. De novo. Enfim, né? O deserto Antártico e o deserto Ártico. Então você fala, mas lá tem gelo, é deserto? Sim, porque lá também tem pouca disponibilidade de água, né? A água lá é congelada, enquanto aqui a água ou está subterrânea, né, inacessível na superfície, ou então você tem pouca chuva, né, você tem pouca água disponível para você conseguir beber, né? Então, quando a gente fala em deserto, a gente está falando nessas três paradas. Peraí, vamos só ver as maravilhosas pirâmides aqui. Eu quero ir num lugar para mostrar uma coisa para vocês. Então, quando a gente vai falar em deserto, a gente vai falar em um lugar que tem pouca água disponível. Então, aqui, apesar da gente ter o Rio Nilo, né, a gente ter oásis, é um ambiente com pouca água disponível e também está localizado numa região chamada, numa região de latitude de 30 graus no mapa mundi, né? Então, os desertos, né, a gente tem cinturões de deserto no planeta que estão localizados nessa faixa de 30 graus, tanto no norte quanto para o sul, né, porque é uma faixa de latitude que pega um tipo de vento, tá? E esse vento, ele vem seco, né? Ele chove, né, numa região e ele passa seco. Então, conforme ele vai passar seco, descarregado de água, ele deixa o ambiente totalmente inóspito, né? Então, se vocês olharem o mapa mundi, vocês vão ver, assim, pela vegetação, que existe uma faixa de desertos e o deserto do Saara está nessa faixa. Eu sou de São Paulo, né?
Brasil, São Paulo, obviamente. E nós em São Paulo, nós também estaríamos numa faixa de deserto, tá? Pela nossa localização, pela minha localização. Mas como a gente tem a Cordilheira dos Andes e a Amazônia solta a umidade que fica presa na Cordilheira dos Andes, que rebate para o continente e chove fazendo a Mata Atlântica, né? Então é muito louco. A Soul The Real falou, Bárbara, depois você pode falar dos oásis. Eu sempre tive dúvidas de como poderia existir lugares com vegetação e meio deserto. Claro, claro. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, falar um pouquinho do deserto do Saara, e aí a gente vai para os oásis, que está na lista de conteúdos para a gente falar. Inclusive, a gente vai passar por Siwa, que é aqui onde a gente está. Não, cadê Siwa? Onde está? Para cá, me perdi. Aqui, a gente vai vir para cá depois, que é um oásis maravilhoso, mas pode deixar que está na nossa lista de conteúdos. Eu quero chegar ali num cantinho. Cadê meu camelo? Peraí, gente. Beleza. Então, vamos lá. Ai, peraí, deixa eu fazer um negócio. Peraí, deixa eu só meditar aqui, porque eu quero que fique de dia, porque eu quero mostrar um negócio pra vocês. E em breve, deserto da Amazônia. Pois é, gente, se a gente não tomar cuidado, ali tem uma grande chance, né, de desertificar, né, por questões climáticas também, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu tô levando vocês aqui, pessoal, num lugar bastante interessante. Gente, eu vou fazer várias atrocidades com o meu camelo, tá? Mas tá tudo bem, é um jogo, eu não faria isso de verdade. Então, eu tô levando vocês num lugar bem interessante para mostrar para vocês um pouquinho sobre a geologia, né, do deserto do Saara. Então, mostrar para vocês um pouquinho do que ele é composto, né? E aí a gente parte para a aventura dos oásis e falar um pouquinho sobre a água no deserto, né? Então, eu quero que vocês observem as cores que a gente tem aqui no deserto, né? Então, vocês estão vendo essa areia maravilhosa, fofinha. Ali a gente está vendo umas pedras mais escuras, né? E a gente consegue ver também pedras mais claras. Por que eu estou chamando a atenção de vocês, né? Para essa conformação. Ai, o que tem ali? Tem hienas. Ai, meu Deus, finge que elas não me viram, tá? Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês para para essas cores, né? Que tem dentro do deserto? Porque o deserto do Saara, pessoal, ele é um deserto relativamente jovem, tá? No ponto de vista terrestre, é um deserto relativamente jovem, 7 milhões de anos, tá? E ele é formado por praticamente 3 tipos de ecossistemas. Na verdade, tem vários ecossistemas, né? Mas, assim, grosseiramente falando, ele é formado assim por montanhas escuras, assim, que são rochas magmáticas formadas por atividade vulcânica, tá? Então tudo isso aqui que vocês veem que forma o deserto negro, né? Que a gente vê no mapa aqui, mostrar para vocês, o Black Desert para cá, né? É formado por montanhas, por montanhas formadas por rochas magmáticas, né? Como se diz, vulcões inativos. Né? Já não funcionam mais, mas outrora funcionaram. E aí você tem o deserto branco, que é um deserto formado por calcário, né? Por rochas de calcário. Né? Então, você tem essa cor mais clara. E essas rochas de calcário, elas são erodidas com mais facilidade. Né? Então, tipo, elas raspam com mais facilidade, elas se desgastam com mais facilidade. E aqui, como a gente tem um vale, né? Esse vale existe de verdade, né? No deserto do Saara mesmo. Essas montanhas existem aqui. O relevo delas não tá 100%, assim, mas dá pra se divertir, né? As rochas vulcânicas. E aqui a gente tem as rochas calcárias. E aí o legal dessas rochas calcárias é que olha os formatos delas, né? Tipo assim, aqui parece uma bigorna, aqui parece, sei lá, um ETzinho, sei lá o quê. E por que elas são assim? Porque aqui a gente está num vale, né? E esse vale aqui venta, e esse vento desgasta essas rochas. E essas rochas desgastadas, elas viram areia, e essas areias, né, se acumulam e viram as dunas. E as dunas são areia acumulada que vai se locomovendo com o vento, né? Então, um pouquinho mais para baixo desse deserto aqui, né? A gente está no deserto branco. Seguindo aqui, né, mais para baixo, a gente já tem o mar de dunas, né? Então, aqui a gente já não tem mais tanta rocha calcária. Então, a gente já tem o deserto de dunas, que tem muito desgaste da rocha, né? Muito, muito, muito desgaste da rocha. E aí, esse desgaste forma a areia do deserto. E aqui, então, a gente tem essas formações, né?
bem interessantes dos ambientes desérticos, né? E que também já responde uma pergunta de como se formam as areias, né? Opa, por que eu quis estar aqui no dia? Eu quis fazer esse negócio no dia para mostrar um negócio interessante para vocês. Então aqui esses desgastes que vocês veem é o tempo, né? O vento que passa pelas rochas joga os grãos de areia que vão se formando, né? O fundo como se fosse o solo dos desertos. Esse solo é muito poroso, pessoal, então qualquer água que cai afunda, né? Vai lá pro fundo, não fica na superfície como se fosse um solo de floresta. E aí, no fundo, ali bem no fundo, a gente tem acúmulos de água. E aqui vocês devem ter percebido que na minha tela deu uma embaçada, né? E apareceu aqui uma árvore que estava queimando, e de repente essa árvore parou de queimar, né? Pode ser que essa árvore até desapareça quando eu chego perto dela. E isso é uma miragem, né? Por que isso acontece? Por que eu quis jogar esse jogo no modo aberto, né? Não no modo de exploração. Porque aqui no modo aberto, o personagem, conforme você vai correndo no céu não, Deus me perdoe, não tá morto, né? Conforme ele vai correndo no deserto, ele tem miragens, né? O calor faz ele ter alucinações. Então isso aí é um clássico caso de insolação. Então, nesse ponto, a Ubisoft foi tão cuidadosa. Gente, eu não passo pano pra Ubisoft, não, tá, gente? Quando precisar criticar, eu critico, tá? Mas é que eu acho que o cuidado que eles tiveram com esse jogo foi muito grande, tá? Então, não fico passando pano pra Ubisoft, nem pra Naughty Dog, que eu sou muito fã. Não passo pano, não, tá? Então, aqui, o personagem tem insolação. Então, ele tem miragens. Às vezes você vai encontrar um peixe, às vezes você vai ver chover gafanhoto. Ele vai ter essas alucinações. E isso é super comum. Como chama? Olha lá, tá vendo que ele tá, tipo, meio que passandinho mal, assim? E isso daqui é porque ele tá tendo uma insolação. E quando você tem insolação, pessoal, porque o corpo tá falando, gente, vai dar ruim, tá? Vai pra uma sombra, beba uma água, porque o seu corpo tá super aquecendo e tá colocando em risco a integridade do seu cérebro, do funcionamento do seu sistema nervoso, tá? Então, a Ubisoft teve esse cuidado. Obviamente, você não morre de insolação nesse jogo, então você pode ficar, tipo, andando ad eterno, que não tem perigo, tá? Mas é um cuidado que o jogo teve, tá? Então, a Soul The Real, eu também não passo flanelinha. Isso, é uma flanelinha que você passa de vez em quando. Assim, tipo, nossa, que legal. Mas, enfim, quando precisa criticar, a gente critica. E critica bastante, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, fica aqui, né? Assim, a gente pode falar de várias coisas legais do deserto, né? Sem estar passando pano pra Ubisoft, né? Então, mas esse é um cuidado bem legal que eles tiveram. Por aqui também tem uma coisa bem interessante que eu não sei se eu vou conseguir achar estando fora como chama? Do tour guiado que a Ubisoft tem, né? Eles fizeram esse, como se fosse um tour histórico que você faz pelo deserto. Tem um esqueleto de baleia por aqui. E é bem interessante porque tem uma região no deserto do Saara, né? Que é chamada de Vale das Baleias. Porque há cerca de 60 mil anos atrás, o deserto do Saara, o mar invadiu o deserto do Saara, né? Por aqui, por cima, né? Então veio por aqui, ó. Tipo, veio aqui por cima, assim, e invadiu. E por aqui, né, nessa região por aqui, tem como se fosse um cemitério de baleias, com muitos esqueletos de baleias, inclusive proto-baleias, né? Baleias que vão dar origem às baleias que a gente vê hoje, né? Então são baleias com 4 patas. Né? Então é como se fosse como se fossem pré-baleias do que a gente tem hoje. Então é uma região muito rica, né? Tá protegida agora pela Unesco. Então se vocês tiverem dinheiro e tudo mais, né? Vocês podem visitar o Vale das Baleias. É um sonho meu visitar o Vale das Baleias. Eu só preciso de tempo. Brincadeira, ver o tempo fazendo aquele barulhinho, assim, tipo tchim, tchim, tchim de dinheiro. Mas é um sonho. Não sei se eu vou conseguir chegar aqui no esqueleto de baleia, mas ele fica por aqui. Então, isso a gente vai, gente, vamos fazer uma caravana. Eu já tô com uma amiga que a gente tá planejando ir pro Egito sem ter dinheiro, vou incluir vocês também nesse rolê. Nossa, ai, 100 dias ai, gente, eu acho que eu vou morrer quando eu chegar pra ver essas pirâmides de verdade. Sem brincadeira. Eu acho que eu tenho um treco. Gente, eu não tô achando a baleia, mas que pena, eu devia ter marcado no mapa, né, cabeção? Mas é por aqui. A gente vai, gente. Fica uma obrigação pela nossa amizade. Nem conheço vocês, mas a gente já tem essa obrigação de amigos de conhecer o deserto, de conhecer as pirâmides e o Egito.
Mas por aqui tem esse esqueleto de baleia, gente. Eu vou tentar, como eu vou editar o vídeo para pôr no YouTube, eu coloco o esqueleto de baleia. Mas enfim, então aqui só para vocês conhecerem um pouquinho da conformação do deserto, né? Então você tem as rochas magmáticas, né, do deserto negro, as rochas calcárias do deserto branco e o mar de dunas, que é formado, né, por causa do que a gente chama de intemperismo nas rochas, né? Então o calor, o vento, a dor e o sofrimento que as rochas passam forma areia, né, e a areia forma a duna. E aí eu queria mostrar aqui, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a água no deserto, né? Então, como vocês falaram dos oásis, eu vou viajar com vocês um pouquinho para os oásis, né? Então, apesar de ser um lugar com pouca quantidade de água, vocês veem que tem várias coisas marcadas no mapa, né? Então significa que tem muita coisa acontecendo aqui, né? Tem muita parada acontecendo aqui de atividade humana. Então, como é que, assim, tipo, como isso aconteceu, né? Então, apesar de ser um lugar com pouca água, por que tem tanto bang acontecendo aqui no Egito, né? Então, a gente vai explorar um pouco agora os oásis, né? Os oásis são lugares no meio do deserto onde você tem água doce, que a gente fala como se fosse saindo da areia, né? Então, lembra que eu comentei com vocês que a areia ela é bastante porosa, né? Então, a água, ela passa reto pela areia, ela não fica acumulada na areia, ela vai descendo até o chão, né? Tipo assim, desce até o chão, desce até o que a gente chama de rocha matriz e fica... Ai, de novo, alguém gritou e me assustou, hein? Meu Deus do céu, mas esse jogo hoje tá, hein? Então, a água desce e fica acumulada na rocha matriz. Em alguns lugares, né? Então, tipo, por exemplo, você tem depressões. Por exemplo, aqui você tem você tem aqui montanhas, né? Outras montanhas. Aqui você tem um vale, né? Entre as montanhas. Então dá uma cavada na areia. E cavou na areia, olha o que você encontrou. Água! Uhul! Né? Você tem pontos aqui, né? Por exemplo, alguns, que nem aqui essa região, se não estiver enganado aqui, ó. Esse lago que eu esqueci o nome, ele existia, né, por causa da cheia do Nilo, né? E aí os egípcios antigos, né, cavaram como se fossem canais para o Nilo sempre encher isso aqui. Então o Nilo não precisa estar sempre cheio para encher isso aqui agora, né? Então, ó, aqui outro oásis, né? Então todas essas coisinhas com água aqui são oásis, né? Essa água é salgada? Não, essa água é doce, tá? A água salgada, ela vai estar para cá, ó, que é o mar Mediterrâneo, né? Então aqui a gente tem a costa norte da África, a gente vai ter aqui a costa sul da Europa. Aqui a gente vai ter uma água doce, água salgada. Nessa região, uma água salobra, né? Porque aqui está misturando água e sal. Provavelmente entrar desse lago também vai estar uma água mais salobra, mas conforme você vai entrando para o Nilo, essa água já fica doce, tá? Então, essa água que fica armazenada aqui sob o deserto, ela é doce. Então, aqui você tem os lençóis freáticos, né? Que são acúmulo de água embaixo do solo. E você também pode ter aquíferos, né? Que são rochas porosas que armazenam a água. Então eu quero mostrar para vocês aqui. Nossa, mas hoje eu tô errando os controles demais aqui. Meu camelo aqui, era isso que eu queria. Então, só para mostrar para vocês, né, quão grandes são esses oásis, assim, né? Tipo, tem oásis pequenininhos, mas tem o oásis de Siwa, que é um oásis real, tá? Tipo, ele funciona até hoje, né? Ele ocorre até hoje, né? Ele tá aí até hoje. Historicamente falando, ele é muito importante, né? Socialmente falando, historicamente falando, é gigante, né? Tipo assim, é como se fosse um lago de água salgada, de água doce, e ele é gigantesco, né? Então aqui você tá vendo a água. Deixa eu pegar o barquinho e ali primeiro. Tomara que nenhum crocodilo vire meu barco. Eu tô tão destreinado nesse jogo que eu vou passar vergonha. Vamos lá, Bahia, aqui, beleza. Subimos no barco. Então, olha como ele é gigante, profundo. Então, essa água doce, né? Ela permite que naturalmente a vegetação cresça ao redor do oásis, mas também permite a agricultura, né? Então,
onde a água é a vida, né? Então, aqui você tem a vegetação natural e você tem a parte da agricultura que a gente vai falar na nossa quarta live, né? Os peixes de lá são muito diferentes daqui? Sim, eles são bastante. Assim, tem algumas espécies, alguns gêneros, né, que eles são parecidos. Então, tipo assim, quando a gente fala em diversificação de espécies de água doce, né, a gente pensa em organismos que entraram da água salgada, né, e se habituaram com a água doce, ou já eram da água doce e foram, tipo assim, imagina que você tem um lago de água doce, esse lago de água doce é separado em dois continentes, e aí cada uma dessas populações, né, dentro dos lagos vão se diferenciando, né? Então, sim, você tem espécies bastante diferentes, assim. Existem a gente fala de convergência evolutiva, então você vai encontrar, tipo assim, que a gente tem bagre aqui, tem bagre lá, né? Vai ter, tipo, uma série de peixes que ocupam nichos aqui na América do Sul, você vai encontrar lá, né? Aqui no Egito. Mas as espécies, elas são bastante distintas, tá? Inclusive, existe um tipo de peixe que dá nos lagos africanos, né? Não é especificamente no Egito, né? Que são os ciclídeos. Ciclídeos africanos, né? São peixes de valor comercial muito interessante, né? Muito bom. De valor de aquarismo, né? Porque o que acontecia? Esses peixes, eles se reproduziam como se fossem em lagos, e esses lagos secavam, então ficavam pocinhas. E os peixes iam se reproduzindo nessas poças, e aí a água subia, e os peixes que se reproduziam nas poças se reproduziam com os peixes de outras poças. Então, tipo assim, imagina como se você tivesse eventos de especiação acontecendo dentro dessas poças, né? Acontecendo várias novas espécies nessas poças, e essas espécies depois se reproduzem com outros de outras poças, então é muito louco, assim, gente. Tipo assim, o ambiente, eu brinco que a evolução biológica é como se fosse um RPG. O ambiente joga os dados, né? E os jogadores, né, que são os seres vivos, têm que jogar conforme as condições, né? Então, sim, os peixes são diferentes do que dão aqui na América do Sul. Mesmo porque a gente não tem um deserto assim tão pronunciado, né? A gente tem uma savana, que é o Cerrado. Ai, meu Deus, a Iana vai querer me pegar. Peraí, deixa eu sair daqui, vamos sair daqui. Então a gente tem uma savana, a gente não chega a ter um deserto, né? A gente tem a caatinga, que também tem espécies endêmicas, né? Que são espécies que só acontecem na caatinga, né? Então, tipo, em nenhum outro lugar do mundo. Então, tirei suas dúvidas, eu falo bastante. A gente já falou sobre os oásis, sobre os peixes. Aqui me acusou algumas mensagens, mas não chegou nenhuma. Assim, a última que eu tenho é dos peixes. Se vocês falarem mais alguma coisa. Eu vi na internet que o Nilo tem mais sal que o comum. Se não me engano, alguém falou que dá pra boiar. Sim, porque o que acontece, né? Assim, o Nilo, ele nasce nas florestas do Congo, aqui pra baixo, né? Tem dois rios que dão origem a ele, né? Mas ele nasce na floresta do Congo. E aí, conforme ele vem subindo, né, aqui pra cair no mar, é muito comum que o mar jogue sal aqui pra dentro. Tipo assim, ele não é uma água doce, assim. Mas tem um pouquinho mais de sal, mas não é uma água assim, tipo, nossa senhora, que salgado, meu Deus do céu. Tipo, que pega na boca que nem o mar, tá? Mas sim, ele tem uma quantidadezinha um pouquinho maior de sal, justamente por causa desse encontro com o mar, tá? Então mas não é nada assim que, tipo, você vai morrer se você beber, tá? Então pode beber à vontade. Eu não sei como é que tá a condição sanitária desse rio hoje, tá? Por causa da quantidade de urbanização ao redor dele. Mas fica aí uma coisa pra a gente pensar quando a gente for visitar o Egito, se a gente bebe água do Nilo ou não, né? Mas enfim, queria mostrar outra coisinha pra vocês, né? Que são as montanhas verdes, né? Então, as montanhas verdes, elas fazem parte aqui, né? De uma região onde você já tem a interferência de Roma, né? Então, historicamente falando, né? Roma dominou o Egito por um tempo, né? E aqui eles construíram aquedutos, né? Então, eles pegam... Antes de beber, a ciência vai nos ajudar. Sim, a gente leva, tipo... a gente leva, tipo, testes químicos pra ver se tá tudo bem com a água. Ou então aquele negócio que purifica a água, que é um canudo, sabe? Tipo, aí a gente não passa sede. A gente dá um jeito pra não morrer de sede, né? Então aqui só queria mostrar pra vocês, né, as Green Mountains, né, as Montanhas Verdes, que é uma região, né, que foi colonizada, né, tem a influência muito pesada de Roma, mas olha que legal, né, vocês podem ver que ela é chamada de Montanhas Verdes porque elas têm
verde, né? Elas têm plantas. Uau, meu Deus, o que é isso? Gente, o que é isso aqui? É um baúzinho, deixa eu saquear. Então, elas têm verde, né? Elas têm plantinhas e tudo mais. Então, por que que isso acontece, né? Então, ai meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Outro dia eu caí de um jeito tão idiota que eu fiquei tão chateada, mas sobrevivi. Então, olha que interessante, né? Além dos aquedutos, né, que os romanos trouxeram, na verdade, essa região ela é naturalmente verde porque ela está relativamente próxima do mar aqui, né? O mar Mediterrâneo. Então aqui você tem tipo uma bruma, né, de mar que entra, né, nessas montanhas e coloca um pouquinho de umidade nessas montanhas, né? Então faz com que tenha um pouquinho de vegetação aqui, diferente, né, dessa região aqui que a gente viu, né, o deserto negro, o deserto branco e o mar de dunas, que apesar da gente ter esses lagos aqui, né, a umidade não consegue entrar, né, para o continente como entra aqui nessa região. Então eu vou só mostrar aqui com a Senu, que é a minha águia maravilhosa, tipo, para vocês verem, né, como, assim, tipo, tem a questão dos aquedutos, né, que traz a água para cá, mas também, olha o contraste atrás das montanhas, né, a umidade já não consegue passar para lá. Então, olha só, Deus nos acuda, muito calor. Ai, meu Deus, cadê minha garrafinha de água, né? Então, aqui a gente tem uma interferência geográfica, né, no espalhamento da umidade para o deserto. Então, você tem aqui praticamente uma barreira de montanhas, né? Essa barreira de montanhas não deixa a umidade ir para lá. Né? Então, é um ambiente bastante hostil. Então, gente, a gente já chegou, deu os nossos 30 minutinhos. A gente conversou um pouquinho sobre biologia de desertos. E eu não quero extrapolar nossa live para não ficar aqui, tipo, uma hora falando, né? Então, queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre desertos, querem fazer alguma pergunta, ou senão a gente pode encerrar a nossa live com o voo da Senu, aqui sobre o maravilhoso deserto do Saara. Que, até que estava agradável a temperatura, não estava tão quente, pelo menos pra gente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre biologia de desertos, vocês podem colocar aí no chat, que eu tô sempre de olho. Se não, a gente encerra a live. Segunda-feira que vem tem mais, a gente vai falar um pouquinho sobre química da mumificação. Então a gente vai visitar um lugar onde mumificam pessoas, mas é no jogo, tá, gente? Então não tem problema, não vai ter. Acho que vai ter um pouco de sangue, mas enfim, são pixels, né? A gente vai visitar onde retiram, né, o natrão para fazer as múmias. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona, né, o processo de mumificação, assim. Obviamente não sou arqueóloga, não sou historiadora, mas é só pra gente explorar um pouquinho a ciência, né, do jogo. Então aqui, só para finalizar, né, a Ubisoft mandou bem na biologia de desertos, né, então não precisei dar bronca neles como eu dei na semana passada. Muito obrigada, que vocês gostaram, que vocês entenderam, que vocês não têm dúvidas. Então, convido vocês para a semana que vem, para a gente falar um pouquinho sobre química da mumificação. Eu criei um arroba no Instagram, que é o arroba ciência_no_game, né? Que aí vocês podem acompanhar por lá, né? O calendário de lives e quando eu colocar os vídeos no YouTube. E aí, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Su The Real, Juan, Zé. Muito obrigada por vocês participarem aqui, trazerem as dúvidas, comentarem. E estou sempre aberta a sugestões, tá? Se vocês acharem, você fala muito, não sei o que, pode me falar que eu corrijo aqui, tá? Então, que eu faço, que eu melhoro aqui para as próximas lives. Ó, as pirâmides lá, gente, ó, vão pronto pra gente passar mal, hein? Uhul! Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Vejo vocês, se vocês quiserem, semana que vem, senão a gente se encontra no Egito ou no aeroporto pra gente ir pro Egito um dia, né? Então é isso. Boa noite, gente. Uma boa semana para vocês e obrigada pela presença. Então, buenas noches. Até mais.